Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série Entendendo Paulo. E dessa feita nós iremos para mais um texto polêmico, aquele famoso texto que Paulo fala para as mulheres permanecerem caladas na igreja, no culto público. O texto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Antes de nós adentrarmos, só dar aqui uma pincelada para vocês entenderem. Capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais e a distribuição dos dons por meio do Espírito. A partir do versículo 11 do capítulo 12, ele vai falar do corpo, melhor, do versículo 12 do capítulo 12, ele vai falar sobre o corpo, que é um único corpo, mas um único corpo e diferentes membros, que através dos membros e suas funções o corpo funciona. E Paulo fala da igreja de Cristo ali, o texto é muito conhecido. O capítulo 13, Paulo vai mostrar o caminho mais excelente, que é o amor. Que não adianta nada ter dom espiritual, falar em línguas, profetizar. E ele usa várias hipérboles no capítulo 13, mostrando o significado do amor e a permanência no amor. A permanência no amor e do amor, porque no final não vai ter profecia, não vai ter línguas. O que irá permanecer na eternidade é o amor. E no capítulo 14 ele vai abordar o culto público, que ali em Corinto era uma bagunça. E o dom primaz ali em Corinto era um dom de línguas. Tanto que para Paulo no capítulo 14 ele fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E por quê? Simples. Porque o dom de profecia edifica toda a igreja. O dom de profecia edifica toda a igreja. Porque o dom de profecia edifica, exorta e consola. Já o dom de línguas é um dom individual e particular que só edifica quem fala. E mesmo aquele que está falando não entende o que está falando. Aí Paulo fala que seu espírito é edificado, mas sua mente fica sem edificação, porque você não está entendendo o que você está falando. Aí ele fala que o dom de línguas é permitido, ele não proíbe, mas tem que ter interpretação, porque tendo interpretação, todo o corpo será edificado. É isso que ele está falando. Depois eu estarei falando sobre esse dom de línguas em Paulo, que Paulo entendia com o dom de línguas e como ele deve ser usado no culto. Então agora voltando ao tema em questão, as mulheres, depois de Paulo dar instruções em relação aos dons no culto, principalmente o dom de línguas, nos versículos 34 e 35 vem a polêmica, quando Paulo fala assim, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Veja que está no plural, nas igrejas, não é só na igreja de Corinto. Aí vem a problemática, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Vários estudiosos, inclusive eu tenho aqui a obra do Gordon Fee, Comentário Exegético do 1 Coríntios, que é aclamado a melhor obra exegética de 1 Coríntios. Gordon Fee não fecha a questão. Para ele é uma digressão ali, e ele não fecha a questão. Vários estudiosos estudam e falam que, de fato, aqui é uma ordem apostólica, e como é uma ordem apostólica, não serviu só para a igreja de Corinto, porque a determinação de Paulo é geral, nas igrejas. Veja que o final do versículo 33, Paulo fala assim, como em todas as igrejas dos santos. Santos aqui é a igreja, no sentido extensivo, o corpo de Cristo. Aí vem o versículo 34, onde ele coloca a proibição.
Então, para alguns teólogos e algumas igrejas, instituições, denominações, a mulher não pode pregar, não pode ensinar, não pode ter nenhuma função de liderança. Não pode. Porque Paulo proibiu. Essa é a parte mais radical, né? Outros entendem que não. Porque se isso aqui é para ser usado como regra, o próprio Paulo se contradiz. Porque no capítulo 11, depois também estarei fazendo um vídeo sobre o véu, ali em Corinto, falando do contexto histórico e cultural da época, havia em Corinto profetisas. E se havia profetisas, só há um jeito de profetizar, irmão. É com a boca. Eu nunca vi mudo profetizar. Então, como Paulo proibiu a mulher de falar, aqui no capítulo 14, versículo 34 e 35, sendo em Corinto, as mulheres profetizavam. Tanto que Paulo pede para as mulheres colocarem um véu, que era um símbolo de autoridade, tá? E de respeito aos anjos, ao seu esposo e a Deus. Então seria uma contradição. Seria uma contradição. E essa é a minha posição. Tem outras posições, tá, escandalosas, que eu não vou falar aqui, porque não convém. E também eu não quero que o vídeo fique muito extensivo, muito grande e cansativo. Então eu vou ficar com essa segunda posição. E nós temos um dos princípios da hermenêutica, né? O primeiro princípio da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Escritura interpreta a própria Escritura. Então, qual é a maneira, né, mais coerente, vamos mais coerente, ou mais fácil, entre aspas, de se entender um texto como esse que é complicado? Não é fácil, tá? E eu vou seguir essa posição que eu estarei falando agora. É o contexto. E o contexto, né, começa a partir do versículo 26, que é a perícope, quando Paulo coloca algumas diretrizes em relação ao dom de línguas, aonde ele fale 1, 2, no máximo 3 em línguas, e haja o quê? Interpretação, porque para Paulo todo o corpo tem que ser edificado, todo o corpo, toda a igreja tem que ser edificada, não uma única pessoa. E depois ele coloca a mesma regra de 3 em relação aos profetas, que está no versículo 29, que ele fala assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Falando de profecia, alguém se levanta para profetizar. Aí o versículo 30 ele fala assim: se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. O primeiro o quê? Profeta. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Aí, versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Falando do controle, né? Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí vem os versículos agora, 34 e 35. Olha o contexto. Que também as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então o texto não é fácil, né? Paulo está falando, né, regulamentando o dom de línguas e o dom de profecia, aí vem os versículos 34 e 35, ele vem falar da mulher. Por isso que alguns falam que isso aqui foi um enxerto posterior, e não foi Paulo que disse isso. Muitos teólogos trabalham essa linha, muitos críticos textuais trabalham essa linha, inclusive também Gordon Fee.
né? E tem motivos para isso, porque parece que não combina. Mas o contexto aqui, como Paulo está falando de profetas, e como as mulheres de Corinto, você usando e reconstruindo aquilo que estava acontecendo em Corinto, como as mulheres estavam desobedecendo algumas ordens devido à sua liberdade em Cristo, à sua nova posição em Cristo, porque para Paulo, ele fala em Gálatas, em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há pobre, não há rico. As mulheres começaram a ter ou pensarem que tinha autoridade, tá? Uma autoridade suprema, uma autoridade além ou igual aos homens. Por isso que elas não queriam usar véu no culto, tá? Estava desobedecendo ali seus maridos, enfim. E devido a isso, Paulo ele regulariza. Então, muitos intérpretes interpretam, e eu vou seguir essa linha aqui, que quando Paulo fala para as mulheres ficarem caladas na igreja ou nas igrejas, está se referindo ao julgamento dos profetas. Porque a mulher ia tomar posição de juíza e de autoridade sobre o líder da igreja e sobre o seu marido. Por isso que Paulo fala para as mulheres perguntarem em casa. Porque imagina o tumulto que ia dar na igreja se as mulheres começassem a tomar conta. Aí surge aquela questão que não é fácil. Ora, se a mulher faz parte da igreja, e do corpo de Cristo, por que ela não pode também participar do julgamento? Porque os profetas deveriam ser julgados. As suas mensagens deveriam passar pelo um critério. Né? A igreja ia passar o pente fino se aquilo que ele falou, profetizou, estava de acordo com a Escritura. Né? Essa é a primeira objeção a essa posição. Se a mulher faz parte da igreja, por que ela não pode julgar? Mas o caso não é nem esse. O caso é que parece que nós não sabemos, não temos como reconstruir. Paulo ficou sabendo de alguma forma, de algum movimento ali em Corinto, né, de algumas mulheres que estavam tentando ter uma autoridade além daquela que lhe fora permitida, né, querendo ultrapassar os limites da liderança da igreja, do seu marido, e Paulo as proíbe. Paulo aqui não é machista, porque você tem que entender Paulo lendo Paulo, todo o escopo da carta de Paulo, tá? Para você entender. Senão você vai criar espantalhos e heresias. E não é isso que Paulo quer criar. Então, no contexto aqui, é para as mulheres não tomarem as posições, tá, de autoridade na igreja, da última palavra. Por isso que elas devem perguntar ao seu marido em casa. E isso está condicionado segundo o contexto, tá, e a minha posição, seguindo a posição de outros exegetas, de outros teólogos, em relação ao julgamento dos profetas. Ok? E só lendo aqui o comentário de 1 Coríntios, do Pleben Vanck, também eu indiquei aqui no canal, ele fala assim: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Para encerrar a discussão sobre o culto, Paulo volta à questão anterior, que é o capítulo 11, que eu falei para vocês, sobre o comportamento das mulheres em geral e das esposas no culto cristão. De que maneira ela se relaciona à ordem do culto. Caso o versículo 34 esteja associado ao versículo 29, que é o julgamento dos profetas, a esposa não deve participar da avaliação pública de uma profecia, pois há o risco de se pronunciar contra o seu marido, ter opiniões divergentes. Outra possibilidade é de que as mulheres tratassem os profetas
como oráculos e usassem os cultos para consultá-los acerca de assuntos pessoais, como: quando me casarei? Meu filho terá boa saúde? Meu filho terá uma boa saúde? O que vai acontecer comigo no futuro? Então, essa é uma posição, tá? Uma posição. Tem várias, mas é uma posição coerente, seguindo o contexto. Então, para evitar esses transtornos no culto, Paulo, ele coloca e proíbe as mulheres de participarem desse julgamento público em relação aos profetas. E como eles cultivavam o dom de profecia também, Paulo, cauteloso como sempre, ele vai lá e coloca essa restrição aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Amém? Se vocês gostaram de mais um vídeo dessa série, deixe aqui nos seus comentários a sua posição, se você concorda, se você não concorda, o que você acha desse texto, qual a sua posição acerca desse texto, tá? Deixe o seu like, que é de suma importância. Comente, mais uma vez aqui reiterando. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de bons materiais teológicos, tá? Deus nos abençoe. Muito obrigado. Até os próximos vídeos.